Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Fentecast e hoje nós temos um convidado para falar de um tema bastante relevante. Seja bem-vindo, Felipe Mano. Muito obrigado. Felipe Mano, Bom, vou falar o sobrenome inteiro, tá? Felipe Mano Monteiro do Passo. Ele é sócio da área tributária do Fave Advogados, pós-graduado em Direito Tributário pela FGV e mestrando em Direito Fiscal pela Universidade de Lisboa. E hoje a gente vai bater um papo... Chique de doer. E a gente vai bater um papo sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do crédito do PIS e da COFINS. Um tema que já deu bastante dor de cabeça, Com certeza. se arrasta há décadas. E você quer fazer a sua pergunta magnífica para ele? Não, eu ia falar só para a gente começar contextualizando, né? Não sei se todo mundo está na mesma página, o que é a tese, não do crédito em si, mas a tese do século, né? Então, resumidamente... E por que ela é do século? Já aproveita. Exatamente. Eu diria que ela é do século por conta do valor em si que ela pode trazer de benefício para os contribuintes, na verdade, que trouxeram essa discussão. Então, se você pensar hoje, né, em benefício econômico das teses que tem em discussão, e por ter sido também uma tese que se arrastou tanto tempo, né, para ser julgada, para ser apreciada, dá para falar que ela, de fato, é a tese do século, né? Bom, mas enfim, a tese em relação à exclusão do crédito de ICMS, ou exclusão do ICMS da base de cálculo do crédito do PIS e da COFINS, é uma discussão que, na verdade, veio para parear a decisão que a gente teve ali no tema 69 do STF, no que diz respeito à exclusão do ICMS da base de cálculo da saída do PIS e da COFINS. Então, assim, você exclui na saída, o que o Estado fez para, de alguma forma, equalizar os efeitos disso e diminuir também o crédito PIS/COFINS que os contribuintes estavam, querendo ou não, aproveitando. Diminuir o crédito, né, na entrada. Isso, querendo ou não, né, gerou algumas discussões, né? Vamos também considerar que essa discussão não é nova, é uma discussão que já veio com o parecer COSIT número 10, isso veio logo depois do julgamento dos EDs, lá em 21. Então, veio um posicionamento primeiro administrativo da Receita, e depois que, de alguma forma, mudou o governo, né, e aí veio essa retomada fiscal de aumento de arrecadação, nosso ministro da Economia, né, achou uma boa ideia trazer esse assunto. Uma excelente ideia. Trazer esse assunto como um instrumento arrecadatório. De fato, aumenta muito a arrecadação se você pensar que 18% da base de cálculo do seu crédito vai ser excluído. Né, 18% assim, sem contar o grossado. Mas, enfim, isso, querendo ou não, é um reflexo. Eu não diria que tem o mesmo efeito econômico ali da exclusão do ICMS, mas pensando, né, no dia a dia de contribuintes que têm contribuintes que vendem mercadoria, contribuintes que têm uma grande aquisição de mercadorias para continuar a operar, ainda mais no setor atacadista, varejista, eles têm um impacto grandioso em relação a esse assunto. Mas, enfim, esse assunto chegou aí por uma medida provisória, né, que, entre outras questões, é bem questionável, né, a forma que foi usada, até porque não tem urgência nenhuma, né, em se trazer uma medida aí para aumentar a urgência é prejudicar o contribuinte. Exatamente. A urgência é arrecadar, na verdade. E, bom, isso chegou com a medida provisória 1159 de 2023, e esse assunto veio, né, querendo ou não, se arrastando. Todo mundo no começo ficou, bom, o que eu posso fazer em relação a isso? Será que realmente não tenho nada a se fazer? E aí os contribuintes começaram, né, a questionar aquela forma ali de tributação, se isso estava de acordo ou não com o princípio da não cumulatividade do PIS e da COFINS, né, que é diferente um pouquinho ali do CMS, que é com base no valor da nota, da aquisição que você tem, não em relação ao valor que está destacado no ICMS, do ICMS na nota fiscal. E, enfim, aí a gente, né, começou também a estruturar, a pensar como isso poderia ser útil ou não, quais seriam os argumentos que de alguma forma poderiam ser apreciados. Né? Interessante destacar também que o próprio TRF3, analisando essa questão do parecer COSIT, tem diversas decisões nesse sentido, inclusive falando, olha, o PIS/COFINS, quando você fala de crédito, você apura sobre o valor da nota. Tá? São decisões de 2021, 2022, que muita gente nem lembra, né? Mas de alguma forma isso é uma base, um sustento para as decisões que a gente tem hoje de primeira instância em relação a esse assunto. Então, os contribuintes eles já estão se movimentando para não sofrer o impacto financeiro dessa decisão que veio através de uma medida provisória. Exatamente. O problema essa medida provisória ela acabou perdendo o efeito. Tá? E o que o governo fez quando, de fato, né, o nosso
ministro da Economia... Aquela respirada funda. que eu tenho uma questão pessoal ali. Nosso ministro da Economia, ele assumiu e soltou diversas medidas provisórias. Ele meio que travou a pauta, né, do Congresso no sentido de a gente precisa votar esses assuntos antes que acabe o efeito delas. Então teve diversas medidas provisórias que foram caducando por conta do fim do prazo. O problema, né, no final foi ele, de alguma forma, notando que algumas questões que foram trazidas por medidas provisórias diferentes não seriam votadas a tempo, pegou, né, essas questões, essas matérias e levou isso dentro de uma outra medida provisória que já seria votada, que é a medida provisória que alterou o PERSE. É uma medida provisória 1147. Se você ver essa medida provisória, tem diversos assuntos. Tem até contribuição de terceiro lá no meio. Não tem uma coisa a ver com algo vai ser julgado. Vamos colocar tudo aqui que precisa. Exatamente. E o que é interessante é que se você for analisar as manifestações por meio de emendas parlamentares, você vê e fala, olha, isso aqui vai dar um problema, né? Isso aqui, querendo ou não, pode gerar um problema em relação ao que eles chamam de uma emenda jabuti. Então, que é justamente a questão da jabuti, né? Que ninguém sabe como foi parar em cima da árvore. Por que isso foi parar lá? É por isso que eles chamam de emenda jabuti. Porque ninguém sabe como aquele assunto foi parar dentro de uma lei que não tem nada a ver com nada. E, enfim, esse assunto, querendo ou não, ele já tem um tratamento, já foi muito bem analisado pelo STF, por meio de uma ADI, a ADI 5127, do Distrito Federal. E nessa ADI, um voto da Rosa Weber, muito bom, ela dissecou o que seria ali a violação ao princípio, né, do processo legal, né, como isso atrapalha a democracia em si, porque não tem um debate sobre aquele assunto, aquele instrumento usado, de alguma forma, não deixa de ser que ela chama de contrabando legislativo, né? E isso impacta muito na questão, falar, bom, se a gente está fazendo uma lei para fazer um determinado assunto, não dá para simplesmente colocar alguma coisa nos 45 do segundo tempo e aquilo pegar uma carona para se aproveitar. Seguir o rito formal. Exatamente. Isso, né? Então, querendo ou não, com isso, você acaba passando várias pautas de alguns deputados ou pautas de interesse de um lado ou de outro, que acaba ainda pegando carona e sendo aprovado, né? Isso, querendo ou não, tem um impacto muito negativo no sentido formal da coisa, no sentido, né, da Constituição em si, quais são os procedimentos ali para você seguir, né, se você quiser uma lei sancionada da forma correta. Enfim, esse assunto também serviu de espelho para algumas questões que aconteceram ali na medida provisória 1147, que, querendo ou não, né, fala, bom, esse assunto não tem nada a ver com a exclusão do PIS e COFINS, aliás, a exclusão do crédito da base de cálculo do PIS e COFINS em relação a esse assunto, né? Então, isso já faz parte de algumas decisões, eu vi decisões liminares, né, se baseando somente na inconstitucionalidade formal desse assunto, e também, né, uma decisão até que a gente conseguiu no escritório, em relação que levou em consideração os dois pontos, que foi a primeira que a gente ajuizou, e a gente ajuizou ainda quando era medida provisória 1159. E a gente informou o fato novo, né, informando, inclusive, que essa alteração das premissas levava uma nova inconstitucionalidade que a gente estava trazendo, que era justamente a formal. Até superveniente, né? Exatamente. E, bom, o juiz da segunda vara de Mogi das Cruzes, ele trouxe essa questão e falou, realmente, né, a gente tem uma questão aqui em relação ao crédito, que está sendo violado, porque essa medida provisória não observa a não cumulatividade do PIS da COFINS, como deveria ser observado. E em relação à parte formal, citando o precedente da ADI, ele falou, realmente, né, você viola aliás, você viola o processo legislativo por não ter observado ali que aquela MP não tem nada a ver, né, com o assunto que, de alguma forma, veio aí nos artigos 6 e 7 da Lei 14.592. Existe um rito formal, então, para quem não conhece tanto o processo legislativo, mas existe um rito formal que deve ser seguido para aprovação de uma determinada lei. E o que o Felipe nos trouxe é o seguinte, olha, eles tomaram alguns atalhos para que isso fosse aprovado para mitigar os efeitos da tese do século. Então, nós tivemos a exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, e a gente estava falando ali no momento da saída. De acordo com essa decisão, nós tivemos um impacto financeiro bilionário na economia, porque muitos contribuintes que não dormiram e foram até o judiciário tiveram seu direito reconhecido e o Estado teve que devolver esses valores, né? Que é isso que a gente busca quando a gente fala de uma tese. Porém,
Quando o Estado viu o rombo financeiro que ia ocasionar, ele falou, não, vamos tentar dar um jeitinho. O brasileiro faz o que dá jeitinho. E desde sempre, né? Desde da decisão que a gente tem de EDs, teve esse parecer COSIT tentando de alguma forma cercear o crédito ali. O parecer COSIT, se você for olhar, fala, bom, beleza, eu deixo você excluir o ICMS da base de cálculo PIS da COFINS, desde que você refaça a sua apuração, excluindo também da entrada. Aí você fala, bom, né, aquilo foi obviamente rejeitado, até a própria Procuradoria, né, fez um parecer interno falando, bom, não vamos seguir essa linha, né, ainda bem, e enfim, a questão, né, caminhou em silêncio até agora, em 2023. O que mais me incomoda com esse tema é justamente esse lapso temporal que existe entre as coisas, onde o contribuinte ele vai seguindo o que até então foi falado e ali na frente muda o jogo, mudam as regras do jogo. Então, Exatamente. Lá em 2017 a gente teve a tese fixada, aí em 2021, né, a gente teve ali o julgamento final e 2023, né, agora veio essa questão do crédito. Então, até essa solução COSIT que você fala, né, naquele momento ela apareceu, eu lembro que foi o maior auê, né, todo mundo falando, vai ter que excluir o crédito, e aí depois veio um parecer da PGFN falando assim, não precisa excluir o crédito porque a decisão foi sobre, né, a base de cálculo ali da saída, a questão do faturamento, Exatamente. né? Nada foi questionado. Nada, nesse processo. Exato. Espero que você não tenha tirado do lugar esse microfone. Exato. Então, assim, nada foi questionado sobre créditos. Não era esse o tema do julgamento. Exato. Então, assim, o contribuinte ele vai seguindo essa linha, né, a linha que foi colocada ali até o momento, e ali na frente muda a regra do jogo. Isso é até complicado para a gente explicar para o cliente, né? Exatamente. Porque ele passa a fazer uma formação de preço diferente, ele passa a praticar outras coisas, ele tem que explicar para o cliente dele o que está acontecendo e vira aquele caos. Não, e aí fora insegurança. Sem dúvida. Não, A insegurança é a insegurança... parte que, de fato, assim, você fala, bom, se eu estou seguindo uma regra, né, que foi julgada, apreciada pelo STF, de repente a questão muda. Suprema. Exatamente. De repente a questão muda do dia para a noite. E por uma medida provisória, né, sem prévio aviso. Simplesmente, bom, começou a valer. Não, ainda teve um fator antes, né? A própria Receita não respeita a Corte Suprema do nosso país. Porque quando ela vem e emite a COSIT, foi isso que ela fez. Exatamente. Olha, os ministros que analisaram e apreciaram, que debateram, quero nem saber o que eles analisaram ali. Eu entendo que precisa mitigar e vamos decidir por essa linha. Não concordo. Não concordo, tô nem aí. A gente viu recentemente, acho que faz até chega a fazer uma semana já, uma solução de consulta da Receita Federal falando sobre subvenção para investimento, logo depois da decisão do STJ. Isso é maravilhoso. Sobre crédito presumido. É inacreditável. A gente tem uma corte que analisa questões, né? Aí a gente falando do poder judiciário, a gente tem o poder judiciário, o poder legislativo e o poder da Receita Federal, que faz o que quer. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto assim mais sensível que eu vejo, né? Toda hora muda a regra do jogo. E como que vocês internamente se organizam para dar essas notícias para o cliente? Porque assim, uma hora vai um parecer, assim, falando, né, como advogado, uma hora a gente manda um parecer para o cliente ou um informativo, olha, temos essa decisão, seguimos por essa linha. Opa, temos uma COSIT, aí o risco é seu. Ó, agora nós temos uma lei que não era para ter sido essa lei, mas é a lei, porque a medida provisória que cuidava não... Como que vocês se organizam internamente e de forma estratégica para que o cliente, para tentar blindar o cliente de alguma forma em relação a esses temas tão sensíveis? Eu falo blindar no sentido de como que ele segue com a operação, o dia a dia dele, nesse ambiente tão incerto? Quem é empresário no Brasil já está acostumado com um ambiente incerto, inseguro. Caos, né? Exatamente, né? Que você realmente não pode contar com amanhã sobre aquela regra ou sobre aquela forma de tributação. Inclusive sobre benefícios fiscais, nesse caso. Enfim, o que a gente faz, primeiramente? A gente combina um posicionamento, né? A gente discute, debate e chega e fala, o posicionamento é esse. Mudou a regra, mas temos argumentos para discordar daquilo ou questionar aquele posicionamento. Quais os caminhos a se tomar? Simplesmente fazer da forma administrativa ou a gente ajuizar uma medida? E qual medida seria essa? Um mandato de segurança, uma ação declaratória, tudo depende ali da questão e também, né, do apetite ali para risco ali do cliente, exatamente. Então, assim, a gente primeiro faz isso e depois a gente leva nosso posicionamento, isso informando os clientes ali de acordo com a sensibilidade do assunto. Então, se é uma questão mais sensível para alguém,
por exemplo, essa questão do crédito, da exclusão do crédito, é muito sensível, por exemplo, para os clientes atacadistas que eu tenho. Sim. Então, eles têm um crédito PiscoFins e esse crédito vai diminuir bastante, né? Isso vai aumentar bastante a conta no final do mês. Então, os clientes, na verdade, que levam em consideração crédito PiscoFins, né? Pelo menos para esses assuntos, a gente pelo menos focou neles primeiro e a gente depois foi seguindo por uns demais casos que pode ser, né? De alguma forma importante ou não. O cliente que vai ser mais impactado, vem Exato. Aqui, vai estar acontecendo isso e o plano nós de combate temos... é esse. Né? E a gente traz isso como uma solução também, uma segurança, né? Que querendo ou não, isso agrega para a confiança que o cliente tem em você. Fala, bom, eu talvez não tenha nem recebido ainda a notícia pelo meu contador ou pela minha equipe fiscal, mas meu advogado já trouxe e também já trouxe uma solução em relação àquele assunto. Legal. Então, isso é geralmente como que a gente atua no nosso dia a dia ali em relação a notícias ruins, a novidades tributárias. Exatamente. A notícias tributárias, de alguma forma, né, que pegam a gente de surpresa. E, enfim, né? Não, e essa proatividade, ela é, sim, de extrema importância, e nós ouvimos isso recentemente. Nós estávamos fazendo uma reunião, que era até por uma questão de consultoria, e o cliente, ele foi assim, categórico. Ele falou assim, olha, eu venho de uma outra consultoria e o motivo da minha mudança é alguns fatores, mas eu não quero ser a pessoa que informa o advogado ou a consultoria sobre determinada mudança. Exato. Ele falou assim, porque hoje é isso que eu tenho aqui no meu, né, na minha empresa. Eu pesquiso, eu busco, ou até mesmo concorrentes, né, em determinada situação, me falam, ou eu vejo que ele está trabalhando com uma margem um preço muito diferente do meu, portanto, alguma coisa tem, vou pesquisar. E aí eu levo para a minha consultoria. Ele falou assim, eu não quero isso. Ele foi categórico. Então é muito importante essa postura sua proativa, né, de vocês lá no escritório. Exato, assim, ser advogado não é só cuidar dos problemas, né, é também, além de cuidar dos problemas, você traz uma solução, uma confiança também, né, para quem de alguma forma conta com você para cuidar ali do, né, o sistema tributário principalmente, que é bem complicado, né? A gente sabe pelo número de regras que tem todo dia e realmente, se ele não puder contar com você, é complicado. Então, reforçar isso é sempre muito bom. E assim, esse não é um tema novo, né? O crédito sim, mas a tese em si da exclusão do CMS não é um tema novo. Mas na sua percepção, muitas empresas ainda não aproveitaram essa oportunidade e ainda vale aproveitar mesmo com todas essas incertezas que nós temos? Vale aproveitar, querendo ou não, é uma discussão nova e não é nova ao mesmo tempo, mas qual a questão a se analisar? Benefício econômico. Todo mundo viu que a gente teve em relação à tese dos 20 salários agora, né? E a nem me fale, aquela modulação que ninguém entendeu nada. Exatamente, a gente teve uma decisão que, assim, eu vou te falar que teve muita criatividade para fazer uma modulação daquela. Eu nunca vi nada parecido, tá? Não, tudo bem que eu não tenho uma carreira, né, muito extensa, muito longa, mas uma modulação daquela eu nunca tinha visto. Não, tava pior que pênalti em Copa do Mundo, né? Exatamente. Sim, agora vai. Não vai, agora vai. O da frente, você lembra? Gente, era tipo loucura. Não, tava todo mundo assim, ganhamos. Não, pera, nem tanto. Vamos, pera aí, ainda tá lendo. Acho que não, agora eu também acho que não. Aquele comentário final ali também, mudando toda a discussão, eu falei, bom, a gente não sabe o que tá escrito ali. Não, isso me preocupou bastante. Até onde nós sabíamos, a modulação era uma, mas diante da tipicidade, foi uma modulação que eu nunca tinha visto. Sim. E pelo que eu estudei, não existia mesmo. E é esse o contexto que nós estamos. Mas, aproveitando para falar da modulação, olha a importância de buscar as oportunidades. Esse é o ponto. Porque o Brasil agora resolveu usar a exceção como regra. Exato. Então, assim, a gente viu o que aconteceu com os 20 salários. Quem, de alguma forma, pode estar, né, tranquilo em relação aos 20 salários? Quem lá atrás entrou com a tese obteve uma decisão favorável. Isso, para o cliente, ele fala, bom, ele quer saber o que tem de oportunidade, que ele não pode deixar para a última hora mais. Se ele encarar novas modulações como essa, isso vai gerar um impacto negativo enorme para eles, né? Então, assim, bom, eu posso estar sujeito a uma inconstitucionalidade ou uma ilegalidade, posso recolher errado, mas se eu deixar para tratar esse assunto mais para frente, talvez, né, eu não consiga me beneficiar. Talvez eu tome prejuízo em relação ao meu concorrente. Tá? Assim, a modulação, né, tem vários defeitos nesse ponto, na minha opinião, inclusive em relação ao princípio da isonomia, mas isso também estimula o contencioso, se for pensar.
Você fala, bom... Os advogados do contencioso, tá bom. Temos um argumento. Exatamente. E é legal porque, assim, o contencioso, que a gente sempre fala, é uma poupança que o empresário está fazendo, o advogado também, né? Por outro lado. Contando lá na frente. Mas é a possibilidade que você tem de depois se beneficiar de algo. Foi o que aconteceu, inclusive, com a tese do século, né? Que ficou quase 20 anos lá para ser julgada. Que era um crédito vermelho, inclusive. Que era um crédito vermelho, e depois, hoje é um crédito verde, né? Já não saber. Porque tem agora a questão do crédito verde na pistache, entrada. não é tão verde assim. Um verde bebê, digamos. Mas acaba que tem que, de fato, ter esse contencioso em andamento, né? A gente fala muito das oportunidades na via administrativa, que são aquelas que trazem dinheiro rápido, digamos. Exato. Mas essa poupancinha aí também é importante, né? Por mais que tenham esses percalços aí no meio do caminho, mas quem garante desde já o seu direito e lá na frente tem o julgamento daquilo, né? Acaba tendo uma loteriazinha aí para contar. Eu peguei a ação da exclusão do ICMS, que começou em 2007. Então, quem tem uma ação lá atrás, eu peguei de outro escritório, e aí veio trazendo e acabou em 2021. O crédito, né, da Olha ação a poupança. é gigantesca. E era uma discussão que, naquela época, já tinha uma súmula contrária à exclusão do ICMS pelo STJ. Então, pensa. Não tinha muita força, né? Exatamente, não tinha força nenhuma. Por isso que o Felipe está aposentando, tão jovem. Pensa numa ação de 2007. Nem todo mundo vai estar vendo, mas ele tem 22 anos, tá? E aposentado. Mas realmente, assim, você fala, bom, é o que eu também sempre indico isso para os clientes. Qual o risco? Assim, o que de ruim pode acontecer? Você perder as custas. Exatamente. Eu sempre falo isso. Qual o limite da sua exposição? O valor das custas. Só. E da Justiça Federal é pouca, né? Exatamente. Quando é feito TRF3 é maravilhoso. E aí, enfim, um RESP, um RE, talvez, a depender de onde esteja o assunto, ou a depender de onde se encaixa a discussão. E só. E se eu ganhar, o que você tem? Um benefício que vai 5 anos para trás a partir do ajuizamento. Então, bom, se a gente tem uma discussão que começou hoje, a gente consegue retroagir até novembro de 2018. E se a tese for julgada em 2030? Eu vou pegar de novembro de 2018 até 2030 e vou trazer esse dinheiro de volta para casa. Com Selic, né? Que é ótimo. Selic, Exato. Então, assim, essa é uma forma que a gente leva isso para os clientes. E, querendo ou não, esse tipo de modulação, ele estimula muito isso. Tá? Estimula muito o contencioso. Porque uma coisa que também a gente se depara nesse dia a dia, assim, no meio tributário, né? É um cenário de absoluta insegurança, né? A gente não pode confiar em nada, confiar na regra que a gente está aproveitando hoje, porque isso pode mudar e se mudar, o que eu posso fazer? Eu vou ter Quais são os prejuízos, né? Exatamente, vou ter um problema de preço, vou ter um problema de formação de preço. Uma discussão também em relação a essa tese, né? Que também é de se considerar. A gente pode falar em violação do princípio da isonomia. Pensa um contribuinte que adquire mercadoria em São Paulo, que tem ali 18% do valor da nota, e um contribuinte que adquire mercadoria de outro estado, né, que adquire ali com 7%. O valor do PIS/COFINS dele é maior, porque o valor do crédito de ICMS destacado na nota é menor. Então, o valor que eu tenho retirado da base do crédito é menor. Então, vale a pena fazer compra interestadual. Aqui dentro você vai desestimular. Exatamente, você desestimula a aquisição interna. Fala, bom, é mais caro comprar de fora? Mas e o crédito PIS/COFINS? Depender do volume, vale muito a pena. Ou seja, olha a importância do tributarista na vida do empresário, né? Porque a formação de preço, ela passa por toda essa análise. E essa é uma análise que ela não é uma análise fria da lei, é uma análise estratégica. Exato. Então, pensando na questão hoje, cenário, se você não tivesse a orientação do seu advogado, provavelmente o seu contador, né, ele não vai, né, falar, bom, tem essa discussão aqui, isso pode chegar para você desse jeito, vale a pena fazer assim. Ele vai querer, de alguma forma, preencher as obrigações acessórias, cumprir o que está na lei, né? Mas o questionário, a opinião crítica, isso deve vir, querendo ou não, do advogado, que auxilia ali o cliente. E tem que ser, né? Porque as questões interpretativas que são levadas ao questionamento, é prerrogativa do advogado, não tem jeito. E sabe o que mais me preocupa na questão da modulação dos 20 salários, né? E que pode ser copiada... É que assim, eu já atendi clientes que tinham um perfil tão conservador que por mais que não tivesse o risco, fosse só a questão das custas, sempre esperava ter assim, olha, foi reconhecido como repercussão geral, ou agora é tema de repetitivo, dependendo aí de onde que está tramitando. Só que agora a gente tem um risco, né? Porque a partir do momento que há esse reconhecimento e aí as instâncias inferiores suspendem, acabou.
Exatamente. Porque E nós agora? temos casos em que não foi analisado o pedido liminar, não foi analisado o mérito, e só recebeu o processo e suspendeu. Exato. Olha a insegurança. E esse ponto tem duas considerações, né? Um em relação à modulação em si, que é um absurdo, porque, assim, isso me incomoda também, mais que o ministro da Justiça. Dá até ou aquela da Economia. suadinha aqui no canto da testa de falar do assunto. O viola o princípio da isonomia. Querendo ou não, se essa questão for decidida desse jeito, eu acredito muito que chega no STF, né, justamente nessa premissa. Bom, se eu não tinha meios de obter uma decisão favorável, como você pode falar que somente aqueles que obtiveram uma decisão favorável podem se aproveitar? A gente fica meio assim, né, desnorteado em relação a esse assunto. E outro ponto também que, né, isso pode abrir margem para discussão é em relação aos 5 anos anteriores. Não se sabe se aquele valor em si, tudo bem, a gente espera, né, que isso esteja no voto de uma maneira clara, não precisa embargar para trazer essa discussão. Sim, com certeza. Mas é sempre um complicador nesse sentido. Agora, acho que talvez, né, querendo ou não, o STF vai levar esse assunto. E sobre as decisões liminares, o que é interessante, o CPC, ele tem uma previsão que ainda que tenha uma ordem de suspensão da tramitação, obriga o juiz a analisar os pedidos liminares. Eu peguei vários casos de 20 salários e eu fui questionar com todos os juízes que, de alguma forma, mandaram sobre esse tal assunto. Eu consegui 2 liminares durante essa suspensão, um agora no meio do ano e um agora depois que o STJ deu essa decisão, né, desfavorável. Você mandou lá no grupo da frente, exatamente. Mas assim, é questão de questionar mesmo, porque o que é mais fácil, né, no dia a dia ali? Mandar sobrecitar. O assunto está sobrecitar, não vou analisar nada. Mas, às vezes, trazer isso, às vezes, até um embarque de declaração e despachar faz a diferença para o cliente, principalmente. Porque, às vezes, ele fala, bom, vou levar esse assunto, né? Não tenho muita pretensão aqui de receber nada ou de obter qualquer benefício nesse momento. Mas, às vezes, chegar com uma notícia boa, falar, bom, consegui uma liminar, né? Porque eu questionei lá o 300 alguma coisa do CPC e que, de fato, ele tem o dever de analisar aquela questão. É muito bom, né? Muito positivo, ainda que tenha uma ordem de suspensão igual essa do STJ. E para os advogados do contencioso que estão nos ouvindo, vejam que saber técnica, o CTN e a Constituição Federal não é suficiente. Você tem que saber o processo, né? Tem que saber o processo. A gente tem um amigo que é o Nacli, que é do Sacha Calmon, e ele fala o seguinte, uma coisa é você perder o jogo porque você não estava conseguindo jogar com o adversário. Outra é porque você não sabia a regra do jogo. Exatamente. Então aqui fica essa consideração. Bom, vocês sabem que a minha área é outra, né? Não é o contencioso em si, né? Eu sempre vou mais pro operacional da coisa. Pensando aqui nesse princípio da isonomia que a gente estava falando, a gente também tem que lembrar das empresas, por exemplo, que tem saldo credor de ICMS, o que já significa que ela tem mais uma despesa, entre aspas, maior ali no crédito de ICMS do que no meu débito. Então, nesse caso, eu também tenho um problema. Porque até então eu estava olhando ali para as minhas saídas, vou excluir o ICMS daqui, e agora eu estou falando que eu vou ter um crédito também que vai sofrer essa exclusão, só que uma exclusão maior, né? E nesses casos, é o que vocês, por exemplo, orientam também para os seus clientes em relação a essas novas medidas? Tem algo que ainda pode ser feito? Entre com a ação, não entre com a ação? Assim, tudo que for contrário a um posicionamento da Receita e o cliente, de fato, tem um interesse em agir, né, e ser mais proativo em relação a aquelas discussões, a gente fala, bom, o melhor caminho é entrar com a ação. Questões ali mais contábeis ou questões ali mais operacionais, a gente fala, bom, trazer esse assunto que, de alguma forma, é muito complexo ou muito técnico, por mandado de segurança não seja um bom caminho. Então, às vezes você fala, bom, né, acho que até a questão do recálculo que a gente está falando da exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS. O recálculo ali tem uma nova forma, uma forma diferente, né, do que muitas pessoas fizeram em relação à exclusão. Esse é um assunto extremamente delicado, extremamente técnico. Então, qual seria o melhor caminho? Uma ação ordinária, né, e aí, querendo ou não, uma prova pericial, para falar para o juiz como deveria ser feito. Para falar em valores efetivamente, né? Porque o juiz efetivamente não vai falar, bom, né, dentro daquele universo de processo, falar, deixa eu entender aqui deixa eu entender esse cálculo, né? Com certeza não. Então, trazer essa informação é mais complicado. Então, assim, assuntos mais técnicos, a gente dá sempre essa opção, mas a gente aconselha sempre a via administrativa. Agora, assuntos que, de alguma forma,
esbarram em questões legislativas, questões de posicionamentos adotados pela Receita, igual, por exemplo, a exclusão do IPI não recuperável da base de cálculo do PIS e COFINS também, que a gente também discorda, né, 100%, é uma questão que a gente fala, bom, isso aqui você tem que levar judicialmente se você de fato quiser aproveitar. Isso também tem uma diferença de preço bem importante. Sim. Mas é sempre uma opção do cliente. A gente leva as opções, né, e a base para cada opção. Então, e optando pela via ordinária, deixar ele ciente que há um risco de sucumbência, né? Sem dúvida. Porque aqui também o bicho pega, né? Porque gente, os valores envolvidos são altíssimos. Pelo menos 10% de honorários é sempre complicado, sem contar as custas, né? Enfim, tem essas questões que a gente sempre coloca na mesa para se debater se vale a pena ou não. Mas, assim, da parte orientação, tá? Acho que isso vale a pena também, eu digo em relação à experiência que eu já tive. Nunca levar uma solução de consulta, nunca fazer uma consulta ao fisco. Que isso de alguma forma... mas tem muita gente que prefere. Tira no pé, né? Exatamente. Assim, estrategicamente tem que ser avaliado com muita cautela. Né? Muita cautela, exatamente. Então, isso é uma orientação que a gente fala, bom, existe essa opção, mas de forma alguma eu vou falar que ela é a primeira alternativa. Que a chance de você se vincular por conta de uma decisão negativa... O problema é a vinculação, né? Exatamente. Depois ter que correr para, de alguma forma, contestar aquela decisão, vai te dar muito mais trabalho. Né? Então, é um impacto negativo, né, que a gente tem que considerar, mas a ideia sempre é aquela primeira que eu falei, né? Tomar a decisão primeiro, entender ali quais são as opções que a gente tem, de acordo com um cenário, de outro, um cenário mais técnico-contábil, um cenário mais jurídico na parte contenciosa em si, e trazer isso para o cliente como uma opção, né? Ou opções, na verdade, para ele tomar a decisão E foi importante o Felipe trazer esse ponto, porque nós vemos assim, às vezes, Felipe, que o contencioso está tão vulgarizado e as pessoas estão com tanto medo de apostar em teses e nunca conseguir alavancar os seus escritórios, que esquecem que o contencioso ele tem um papel também importante em questões estratégicas, de tomada de decisão, de análise dos impactos, análise do perfil do cliente, análise da capacidade financeira, porque, por exemplo, numa questão de uma ação ordinária, os reflexos de custa, sucumbência, uma perícia também tem custa. Exatamente. Ou outras estratégias como, olha, solução de consulta não. Então, o empresário ouvir o que você está falando é importante porque ele vai valorizar ainda mais o contencioso, o advogado que atua no contencioso, de forma realmente séria, porque tem uns aventureiros aqui que copia e cola e acha que isso é ser advogado tributarista. Tem muito aventureiro no Tem muito aventureiro. E esses aventureiros, o pior é que eles acham que é só você redigir com outras palavras, às vezes nem outras palavras, o mandado de segurança, como se fosse só isso. Mas vejam que o Felipe trouxe quantas análises estratégicas existe por trás antes da tomada ou a escolha de uma ação. Exatamente. Então, o que eu sempre gosto de trazer, tá? São análises para o cliente. E, de alguma forma, é um embasamento para cada uma daquelas análises que a gente fala. Bom, isso aqui acho que é um caminho, né, que a gente chama de verde, um amarelo, outro vermelho. Mas, querendo ou não, a decisão e o apetite para risco, tanto para custas e honorários, é sempre do cliente. Então, o que é importante? Trazer segurança e as ferramentas para que se tome uma decisão de acordo ali com a empresa, de acordo ali com o que cabe naquele cenário ali para a empresa. Então, por exemplo, um cliente que a gente tem, né, e talvez não tenha um caixa legal, seja uma situação financeira, né, não tão boa, ele vai querer aproveitar crédito vermelho, vai querer, fazer tudo administrativo, sem segurança, porque isso de alguma forma vai estancar a sangria que ele está ali naquela situação e vai postergar aquele débito, se tiver aquele débito, né, e assim, tendo a possibilidade de ser homologado, né, aquele aproveitamento de crédito. Então... é um fôlego. Exatamente. É sempre entender a situação do cliente. Você saber, né? Querendo ser Pode ser o mesmo amigo. tema e decisões diferentes serem tomadas. Né? Exatamente. Porque quem está afogando, ele não quer que você ensine ele a nadar, ele só quer que você socorra ele. Exatamente. Então tem esse viés, né? Deve ser analisado. Exato. E aí, até estamos caminhando aqui já para o final, acredite. Mais uma vez. Rindo porque a Aline, ela ficou responsável por finalizar o podcast. Por dar essa notícia e logo em seguida a gente fala, passa muito rápido. Sim, passa muito rápido. Mas a gente gosta de trazer aqui também um pouquinho de como algumas operações funcionam dentro dos escritórios, né? Então, nós temos muitos alunos que têm essa curiosidade.
Então, lá no FAV, como que as coisas funcionam? Então, por exemplo, nesse tipo de análise, onde chega um cliente, um tem saldo credor, o outro não tem saldo credor. Como que é feita essa análise dentro do escritório? Você tem um time de contador, você tem um time consultivo que sabe analisar essas obrigações? Como que esse cálculo é feito? E a triagem, o cálculo e a triagem. A gente, a depender do assunto, tá? Se chegar uma autuação, é um cenário. Se chegar uma tese, alguma discussão, é outro cenário. Então, por exemplo, tem uma autuação. Qual é a base daquela autuação? ICMS, a discussão que está ali, PIS/COFINS, imposto de renda, CCLL, e a gente divide, né, as questões ali diretos e indiretos, e a gente vai tratando aquilo, né, de acordo com o que cada um tem mais aptidão para fazer. Dentro daquele cenário, a gente precisa de uma ajuda contábil ou não para fazer ou para analisar aqueles assuntos. Às vezes você tem que analisar, eu peguei um caso recentemente, mais de 2.000 DIRFs, né? Então, assim, é muito complicado. Que beleza. Muito complicado. DIRF, maravilha. Mas, nesse caso, o cliente, até o cliente mesmo, o setor fiscal do cliente também ajudou a gente nessa análise, porque era um problema deles ali, que eles, né, fizeram as retenções, aproveitaram alguns créditos ali. Era um problema deles, eles assumam o rojão. Mais ou menos. Mas se não tivesse, por exemplo, a gente ia precisar de uma ajuda contábil para conseguir analisar, porque, assim, é humanamente impossível. Sim. Então, a gente faz primeiro essa triagem para saber qual o imposto, qual a base da análise que a gente pode fazer. E depois disso, todo mundo se reúne e aí discute quais seriam as alternativas para resolver aquele primeiro problema, aquele primeiro incêndio ali. Tem defesa ou não tem defesa? Simplesmente não paguei, né? Declarei não paguei, não vai ter muita defesa, né? O que você pode discutir no máximo é a base de cálculo de alguma coisa, mas não que efetivamente você tenha algum fundamento muito específico para aquele assunto, mas ou que possa salvar ali dentro daquele cenário. Agora, chega uma questão mais administrativa. Esse assunto pode ser, querendo ou não, tratado junto com a contabilidade. Porque você analisando todas as obrigações, você fala, bom, você tem esse cenário, né? Esse cenário é positivo, não é positivo. Em relação ao posicionamento que você quer, né? Isso a gente também faz a parte consultiva na questão memos, na questão opinião legal, a questão aproveitamento de crédito, se pode ou não pode. A gente faz análise, né? Isso dentro da contabilidade, então a gente pega, analisa tudo e depois fala, bom, o que você precisa para aproveitar? Você pode fazer isso retificando, a gente pode fazer esse trabalho para você, ou de alguma forma você pode fazer esse trabalho desde que a gente, né, tem uma parceria, a gente tem um contrato de honorários. E a gente, dentro desse aproveitamento administrativo de assuntos que a gente tem na verdade, o nosso aval para se aproveitar, a gente assegura para todos os clientes o contencioso administrativo em relação àquela discussão por 5 anos, que é o prazo pressional decadencial do fisco, para poder trazer o assunto. Isso traz, querendo ou não, uma segurança muito grande. Porque o cliente fala, bom, se ele está falando que ele trabalharia de graça, né, se de alguma forma ele fizer alguma coisa errada e ele se vincula fazendo isso, o cliente já tem também uma segurança Ele acredita no que ele está fazendo. Exatamente. Então, assim, até hoje, para falar bem a verdade, a gente teve pouquíssimas discussões que, de alguma forma, a gente teve que trazer o contencioso. E 100% delas não foi culpa nossa, né? Foi mais do cliente em si. Inclusive, eu acho que até um caso que a gente trabalhou, é um caso que o cliente, embora a gente tenha feito as DCTFs, o cliente não transmitiu. Gente, foi inacreditável. Pois é. Maravilhoso. Gente, assim, um crédito milionário. Exatamente. Né, milionário. Na verdade, foi até o próprio cliente que levantou o crédito. Exato. Nós fizemos as retificações, retificamos a FD, DCTF, mandou tudo bonitinho lá, pastinha por pastinha. Ele transmitiu a FD, aproveitou o crédito e esqueceu de transmitir a DCTF. Maravilhoso! Mas veio tá despacho decisório assim, nem ó. falar o que aconteceu depois. Chuva de todos os créditos. E assim, no despacho, por vezes, né, o fiscal ele possibilita a retificação. Então, fala assim, ó, vai lá e retifica. Nesse não, ele já glosou o crédito. Foi o quê? 30 milhões? Alguma coisa assim, né? Foi um valor bem Foi um valor expressivo. muito alto. Não, mas olha, não é por nada não que ele não nos ouça, ele não vai assistir esse podcast, espera. Mereceu! Exatamente. Então, assim, inclusive a gente foi contratado para fazer o contencioso disso, tá? Não foi nem dentro do nosso paga escopo duas vezes. Exatamente. Porque, assim, querendo ou não foi culpa nossa. E, assim, é um posicionamento que a gente adota para se tratar casos novos. O que a gente gosta de fazer também para clientes novos, que não, a gente, às vezes, chega, né? Conhece o nosso escritório, a gente conversa, são as teses tributárias.
querendo ou não, isso é um cartão de visitas, né? Cartão de visitas, Isso você mostra sim. para o cliente ou para aquele prospecto ali que você tem. Ah, bom, a sua redução pode ser de tanto. A gente traz um quadro, às vezes a gente pega ali mais ou menos os números. Ah, bom, seu faturamento é esse, então você tem mais ou menos isso aqui. Qual o valor que você tem, por exemplo, de aquisições em relação à sua tese? E a gente faz uma conta bem simples, bem de padaria, para falar, o seu benefício pode ser esse. E além de ser esse o benefício por mês, se a gente olhar os 5 anos para trás, você pode ter um benefício, esse aqui, vezes 60, sem contar a Selic. Isso, né, já, querendo ou não, já traz uma... Já balança o coração Exatamente. dele. Ele já fala, bom, eu começo a olhar com outros olhos para você. Por que não, né? E você traz a questão do risco e, assim, chegamos, mostra um bom trabalho. Aí começam a chegar as coisas. As portas se abrem, exatamente. né? Então, aí chega de fato uma opinião legal, chega de fato uma consultoria, chega ali uma auto-infração de vez em quando, né? Que às vezes aparece alguma coisa ou outra. Enfim, né? E de fato você... Aí, né, começa todo o processo de fazer análise, dividir. Porque você construi um relacionamento. E a advocacia é relacionamento pautado em confiança. Exatamente. Então, isso é bem importante, né? Na questão... Não só a questão técnica, porque se você for só técnico e não souber também trazer esse benefício para o seu cliente, ou como as formas que você pode ajudar ele, você não vai conseguir desenvolver seu trabalho, querendo ou não. Você precisa dessa inteligência negocial para entender exatamente. Tudo que você pode atribuir de benefício. Exato. E identificar os pontos é sempre bom. Eu acho que a gente já fez alguns casos que a gente identificou créditos. O cliente não estava aproveitando e falou, bom, isso aqui é uma bela oportunidade. E isso a gente começa a entrar com apresentar outras coisas, trazer outras coisas, outras oportunidades. Isso, né, querendo ou não, agrega, né, na relação e também... Você não é mais um passivo, você é um ativo para ele. Exatamente. Exatamente. É abrir a porta e ficar lá dentro, né, do cliente. No final das contas, acho que é o que todo mundo tem que fazer, né? Não vou nem falar que é o que quer, é o que tem que fazer. Mas, enfim, eu de novo vou dar essa notícia. Vai, Thalita, é sua vez agora. Estamos finalizando. Quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Tivemos uma conversa de extrema validade aqui para os empresários, para eles entenderem que aquele chavão do o direito não socorre quem dorme, mais do que nunca é válido, né? Com essas modulações loucas que estamos vendo. Quero, né, agradecer pela disponibilidade de ter vindo aqui falar conosco. E nós nos vemos à frente. É isso Com aí. certeza. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Sucesso para vocês cada vez mais. Muito Aliás, que escritório maravilhoso. Eu vi uma foto da nova sala de reunião. Você tem que conhecer o novo. Iremos. Vamos Muito lá. legal. A gente está se convidando para ir em todos os Só escritórios. hoje a gente já lotou a agenda de Vocês vão adorar, 2024. tá muito legal lá. Iremos, tentando bulhões. Tentando bilhões. então Que iremos. fino. Você tem que pedir patrocínio. Obrigada. Muito obrigado.